graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar. E então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou. Sem nem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou nele. Gente, bom dia, graça e paz, irmãos e irmãs aqui no templo, irmãos e irmãs estão conectando aí com a gente também pelo nosso Facebook. Estamos aqui para mais um tempo de estudo, de reflexão, de crescimento na palavra. E hoje a gente começa mais uma etapa, mais um ciclo de estudos, disso que a gente está chamando de escola de discípulos. A gente falou sobre elementos que formam, né, que incentivam uma igreja a ser uma igreja simples, uma igreja focada no seu propósito, na sua missão. E a gente pode dizer que a gente estudou um pouco do bruto a respeito da igreja. E nesse novo ciclo, nessa nova etapa, a gente quer estudar sobre aquilo que é mais essencial, digamos assim, aquilo que preenche as estruturas que a gente comentou, que a gente refletiu no último estudo, no estudo passado, aquilo que preenche, aquilo que dá sentido àquilo que a gente estabelece como estrutura para a igreja. Então, a gente vai conversar sobre esses elementos que são fundamentais dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, dentro da experiência comunitária de fé. E ao longo dos próximos 7 domingos, a gente vai estudar cada domingo um desses elementos. Para a gente começar o nosso tempo aqui, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 16. Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 16. Evangelho de Lucas, capítulo 4, diz assim, a partir do versículo 16. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão e os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro e devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: Hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Contudo, perguntavam: Não é esse o filho de José? Então ele disse: Sem dúvida, vocês citarão para mim o ditado: Médico, cure a si mesmo. Ou seja, faça aqui em sua cidade o mesmo que fez em Cafarnaum. Eu, porém, lhes digo a verdade: nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. Por certo, haviam muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio e uma fome terrível devastou a terra. E, no entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Sarepta, na região de Sidom.
E haviam muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que o curou foi Naamã, o sírio. Quando ouviram isso, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e o arrastaram até a beira do monte sobre o qual a cidade tinha sido construída. Pretendiam empurrá-lo do precipício abaixo, mas ele passou por entre a multidão e seguiu o seu caminho. Esse texto ele é bem interessante porque ele narra esse acontecimento de Jesus ali na sinagoga. Não muito diferente do que a gente vive na igreja, quando as pessoas se reuniam na sinagoga, as pessoas se reuniam em torno da palavra, dos escritos a respeito de Deus, a respeito da história do povo, os escritos da lei, os escritos dos profetas, que é o caso aqui do que Jesus leu, o livro ou o rolo do profeta Isaías. E existia algo parecido com o que a gente tem com a pregação, né? Depois de ler aqueles textos, né? Aqueles textos que hoje são os textos que nós temos como Antigo Testamento, as pessoas, aqueles irmãos que se reuniam na sinagoga, liam e depois comentavam a respeito do texto, falavam, pregavam a respeito do texto. E Jesus foi escolhido naquele sábado para ele falar, trazer essa mensagem, essa reflexão. E é muito interessante porque Jesus ele lê aquele texto e ele se senta depois. Ele não fala, ele não prega a respeito daquele texto. A única coisa que ele diz, depois de todo mundo devia estar olhando torto para ele, tipo assim, cara, você não vai falar nada? É isso mesmo? Como assim? Você não está cumprindo o rito aqui? Você não está cumprindo a tradição, digamos assim? Jesus olha e fala, hoje se cumpriu isso aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para cumprir a obra, cumprir aquilo que Deus havia estabelecido. Jesus ele tinha lido aquele texto a respeito do Messias. E naquele momento onde ele foi questionado, mesmo que silenciosamente, a respeito do que ele estava fazendo, Jesus fala, isso aqui está se cumprindo hoje. Vocês precisam entender isso. E é claro que aqueles judeus, aqueles caras ali na sinagoga, não entenderam isso, porque eles se perguntaram, mas esse cara não é o filho de José, não é um cara que veio lá de Nazaré, um cara daquela região toda, toda torta, digamos assim, toda rejeitada, como era Nazaré. E então eles se perguntam, como assim? Como você não pode ser o Messias, você não pode ser o ungido de Deus para nos libertar da dominação romana, para restaurar o reino de Israel, não pode ser você. E o povo fica indignado e expulsa Jesus da sinagoga. E tentam até matá-lo, já empurrando ele num precipício, como nos diz o texto. Esse texto é um texto introdutório para a nossa reflexão dessa manhã, porque o elemento que a gente vai estudar nessa manhã a respeito de que está dentro dos fundamentos de uma comunidade saudável é a palavra de Deus, a nossa relação com a palavra de Deus. Como nós lidamos com a palavra de Deus e a revelação de Deus para as nossas vidas por meio das Escrituras, e como nós a entendemos. Se nós a entendemos dessa forma como Jesus entendia, como Jesus tinha autoridade para dizer, para refletir sobre, para dizer que aquilo ali era a verdade do que estava acontecendo, ou se a gente olha para a palavra de Deus com as nossas próprias expectativas, com a nossa própria projeção a respeito da minha vida, daquilo que eu quero, ao invés daquilo que Deus tem para me dizer, para me falar, para me orientar. É um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar nessa manhã, mas antes eu quero orar e eu quero convidar você para se colocar em pé para nós orarmos e depois a gente vai cantar 2 canções de louvor ao nosso Deus. Mas vamos, nesse momento, orar, dedicando as nossas vidas e dedicando esse tempo aqui na presença de Deus. Senhor Deus, querido e amado Pai, nós te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos dá, te louvamos e te agradecemos
pelas suas misericórdias que mais uma vez se renovaram sobre as nossas vidas e que nos permitem viver esse dia para a honra e para a glória do Teu nome, desfrutando da comunhão que nós temos contigo e com os nossos irmãos aqui reunidos nessa manhã, para esse tempo de estudo, para esse tempo de reflexão, e que seja, ó Deus, um tempo inspirador para as nossas vidas, onde a gente, enquanto igreja, entenda o propósito do Senhor para a nossa vida e a nossa vida em comunidade, como servos e servas do Senhor, como discípulos e discípulas de Jesus. Que nessa manhã o Teu Santo Espírito venha e nos inspire, nos revelando, ó Pai, a importância de nós termos uma vida centrada na Tua Palavra. E que a cada dia, Senhor, possamos ser moldados pela Tua Palavra, ser moldados pelo caráter de Cristo Jesus. Que assim seja, ó Deus, em nossas vidas, hoje e eternamente. A nossa oração, no nome santo e precioso de Jesus. Amém? Vamos louvar a Deus. Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos juntos louvar e adorar o nome do Senhor. Desligou ali, mas acredito que os irmãos conhecem, né? Vamos lá. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo seu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem, derrama a paz, vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo seu. Dá-nos teu amor, dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada somente a ti, Senhor. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Amém. Flui-me, Senhor, a tua graça. Flui-me,
Senhor, a tua graça. Flui em mim, Senhor, o teu amor. Flui em mim, Senhor, o teu amor. A tua vida. Flui em mim, Senhor, a tua vida, o teu perdão. Flui em mim, Senhor, o teu perdão. Flui em mim, Senhor. Flui em mim, Senhor, a tua graça, o teu amor. Flui em mim, Senhor, o teu amor. Flui em mim, Senhor, a tua vida. Flui em mim, Senhor, o teu perdão. Para te adorar, para te adorar e declarar teu amor. Para te coroar, meu Rei, Senhor, na minha vida. Para te adorar e declarar teu amor. Para te coroar, meu Rei, Senhor, na minha vida. Senhor, na minha vida. Senhor, na minha vida. Recebe, Jesus, nosso louvor e a nossa adoração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Irmãos, o Joe vai ajudar a entregar o esboço do nosso estudo. A gente tem aí uma direção do que a gente vai seguir, de como a gente vai orientar esse ciclo de estudos, né? E você pode ver aí, tem aí a nossa capa com o título nosso estudo: Igreja Essencial, elementos fundamentais para uma experiência saudável e transformadora na vida em comunidade. A gente trabalha com o conceito de que uma comunidade cristã, ela precisa ser saudável, estar saudável para desenvolver a sua missão, para desenvolver as suas atividades, desenvolver aquilo que ela se propõe a fazer. Pegando um gancho em tudo que a gente estudou no último ciclo, falando sobre as estruturas que a igreja deve ter. Se a igreja não for uma comunidade saudável e não preencher a sua estrutura com coisas que são esses elementos fundamentais, ela não vai adiantar de nada. Não adianta ter uma mega estrutura ministerial se o conteúdo que preenche os ministérios da igreja não for um conteúdo saudável, um conteúdo de transformação, um conteúdo que gera transformação de vida. Então, por isso que a gente está se propondo a trazer esse estudo, para refletir sobre isso que preenche, que está permeando toda a estrutura de uma comunidade local, de uma igreja cristã. Então, a gente vai falar sobre a palavra, a centralidade das Escrituras na pregação e ensino. A gente vai falar sobre o Evangelho, a proclamação e a vivência do Evangelho do Reino e da salvação. A gente vai falar sobre os sacramentos, a celebração dos sacramentos como manifestação da graça, a comunhão, que é a importância da comunhão dos santos na comunidade local, o discipulado como a ordem de Jesus para todos os seus discípulos e discípulas. A gente vai falar sobre a adoração como a expressão do nosso amor e devoção a Deus. E a gente vai falar sobre espiritualidade, uma espiritualidade que seja saudável e que promova a transformação de caráter. Esses 7 elementos não são apenas esses elementos que compõem uma comunidade saudável. Existem outros elementos, mas nesse primeiro momento a gente quer refletir, a gente quer trazer para a reflexão de como nós, enquanto igreja, que deseja ser uma comunidade saudável, a gente vive e desenvolve esses elementos. Então, esse é um material, não é baseado em apenas um livro, como foi no estudo passado, mas é um compêndio
né, de várias referências bibliográficas que a gente vai coletando ao longo da nossa jornada. No final aí você pode ver, tem as referências que eu usei para esse estudo, né, de como a gente, enquanto igreja, vive uma comunidade que seja centrada na palavra, como a gente vive uma igreja que seja saudável e transformadora. Então aqui vou ler a apresentação desse estudo, disso que a gente está se propondo a fazer. Para vivermos uma experiência saudável e transformadora enquanto comunidade de discípulos e discípulas de Jesus, precisamos entender alguns elementos fundamentais que formam a base de sustentação de uma comunidade cristã. Os elementos mencionados acima compõem, juntamente com outros, como eu falei, não são apenas esses, mas juntamente com outros, os fundamentos de uma comunidade cristã saudável e comprometida com a causa e os valores do reino de Deus. Entender e aplicar esses fundamentos em nossas vidas e vivê-los de forma comunitária possibilitam que a experiência comunitária da fé em Cristo Jesus aconteça de forma saudável, transformadora, inspiradora e renovadora. Por esses motivos, queremos explorar esses conceitos para que possamos ser uma comunidade que ama, acolhe, serve e transforma. E ao longo dos próximos 7 encontros, nós vamos refletir sobre como a palavra de Deus e o legado histórico que herdamos respondem e orientam a igreja a fim de que cumpra o propósito que Deus estabeleceu para ela dentro do projeto de redenção. Então a gente vai junto viver a essência da igreja. Esses elementos é o que a gente está chamando de essência da igreja. Isso faz parte da essência da igreja: a palavra, o evangelho, os sacramentos, a comunhão, o discipulado, a adoração e a espiritualidade. Dentro da tradição protestante reformada, a gente identifica uma comunidade cristã da seguinte forma, dentro de um resumo, a gente pode dizer assim: a comunidade cristã é a comunidade de discípulos e discípulas de Jesus que se reúne em torno da palavra, e a palavra é pregada de forma fiel e relevante, e os sacramentos são administrados da forma bíblica, da forma correta. Uma comunidade cristã, dentro da perspectiva reformada, é uma comunidade que se reúne em torno da palavra e a prega com relevância e fidelidade e celebra a vida dos sacramentos. A gente poderia resumir, né, a comunidade cristã nesses 2 elementos fundamentais a partir de uma perspectiva reformada. Mas a gente vai explorar outros conceitos que também fazem parte da vida e que caracterizam uma comunidade cristã. Dentro da tradição reformada, principalmente para Calvino, ele coloca também a questão, né, da disciplina, onde a disciplina é administrada de forma correta. Mas esse é um elemento que é posterior, que nesse momento não é do nosso interesse nesse momento específico. Então hoje a gente vai falar sobre a palavra, sobre a centralidade das Escrituras na pregação e no ensino. Esse talvez seja o ponto básico e o ponto de partida para isso que a gente está refletindo. Por isso que a gente escolheu a palavra como sendo esse primeiro elemento, esse primeiro fundamento de uma comunidade saudável, para que uma comunidade seja transformadora. Esse é o primeiro elemento, a centralidade das Escrituras na pregação e no ensino. A gente vai falar sobre isso, porque a gente crê que as Escrituras, ou a Bíblia, são a palavra de Deus, e que são a forma como Deus exerce a sua autoridade sobre as nossas vidas e sobre a igreja. A gente só está aqui, nós só estamos aqui, a igreja só existe, a igreja só conseguiu se desenvolver e realizar a sua missão porque um dia Deus levantou homens e mulheres também que contribuíram para o registro escrito, o registro material dos ensinos de Jesus, daquilo que Jesus havia ensinado, daquilo que acontecia nas igrejas como testemunho da pregação do Evangelho, como testemunho da redenção e da salvação que estava sendo anunciada. E por isso a gente chegou até aqui, porque essa palavra foi sendo pregada, essa palavra foi sendo divulgada, foi sendo copiada, né, e transmitida
às outras comunidades e a outras pessoas, a fim de que se tornasse o testemunho, né, escrito a respeito da salvação e da redenção. A gente tem como base para esse conceito que nós temos de palavra, de Bíblia, como a palavra de Deus, a afirmação lá de Paulo, quando ele orienta o jovem pastor Timóteo, lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, quando ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Esse é o ponto de partida assim mais direto do que a gente vai refletir nessa manhã e que dá base também para as razões pelas quais a palavra deve ter um local de centralidade na comunidade cristã. E é interessante porque esse é um fator que faz parte da nossa tradição reformada protestante. Quando a gente viu semana passada, dentro da celebração dos 504 anos da Reforma Protestante, que a palavra de Deus ela tem um local de centralidade dentro da tradição protestante. É aquilo que a gente chama de sola escritura. Apenas as escrituras, ou somente as escrituras e nada além do que está nas escrituras. Dentro da tradição reformada, mas se a gente for observar, é um ponto que até se caracteriza num sentido estético, diferente, por exemplo, da Igreja Católica. Se a gente for ver esteticamente a disposição dos elementos litúrgicos nas igrejas protestantes, a gente vai ver o púlpito no centro. A gente vai ver o local onde o oficiante, o pregador, o pastor, ele prega a palavra. Esse é o elemento que está no centro. E algumas igrejas colocam, né, o púlpito acima, a mesa também no centro, né, mais um pouco abaixo, mas o púlpito em evidência. O púlpito em destaque. Isso é muito característico, principalmente nas igrejas protestantes norte-americanas. Na tradição protestante que a gente herdou aqui no Brasil, que a gente trouxe para o Brasil, a gente carrega isso também, de colocar o púlpito no centro. Mas esse é um destaque muito mais característico nas igrejas protestantes norte-americanas. Diferente, como falei, da Igreja Católica, que tem como central a representação do sacrifício de Jesus. A missa, ela conta a história do sacrifício de Jesus. Por isso que em toda a missa se celebra a Eucaristia. Por isso que na Igreja Católica o que se tem no centro é a mesa, onde se celebra a comunhão. E à esquerda de quem olha para frente está o púlpito, onde o padre faz a homilia. É uma questão de caracterização, de importância, de como a Igreja Católica e a Igreja Protestante entende essa questão do que está no centro da Igreja, o que está no centro da sua celebração. Para a Igreja Católica, a celebração da Eucaristia. Para a Igreja Protestante, em geral, a pregação da palavra. Tanto que na Igreja Protestante a gente celebra a ceia do Senhor uma vez por mês e não em todas as celebrações. É um ponto apenas de curiosidade, muitas vezes. E talvez um outro ponto de curiosidade, a IPI do Brasil ela incentiva que a mesa seja no centro, inclusive. A ordenação litúrgica da IPI do Brasil orienta que a mesa da comunhão fique ao centro e o púlpito à esquerda de quem olha para frente do templo. Mas isso vai muito de comunidade para comunidade, de necessidades e de como a igreja se desenvolve e entende essa relação. A gente continua aqui da forma como a gente sempre fez, e tendo como base essa ideia, essa história, essa tradição de que a palavra de Deus, a mensagem pregada a partir da palavra de Deus deve ter o local central. Tanto que se uma pregação acontece como se fosse aquilo que Jesus fez no texto que nós lemos aqui em Lucas, as pessoas pensariam, isso aqui não foi um culto, porque não teve pregação. Teve um momento de louvor, teve um momento de oração, mas não teve um momento de pregação, o que descaracteriza um culto dentro da mentalidade protestante.
E é engraçado porque conta-se que certa vez um pastor fez isso. Ele leu determinado texto, fechou a Bíblia e falou: é isso, gente. O texto diz claramente o que é para fazer, vão e façam. E encerrou a sua pregação. Apenas leu o texto, disse: façam isso que o texto está dizendo. Simples, direto e objetivo. Né? Certamente imagino que as pessoas devam ter ficado, né, talvez desconfortáveis com aquela situação, esperando, né, uma pregação, visto que era um pregador conhecido, um pregador, né, que as pessoas conheciam, que tinha um histórico, né, de ser um pregador que as pessoas prezavam muito. Leu a palavra e disse: vão e façam isso, da mesma forma como Jesus fez aqui. Né? Apenas fez um comentário breve. Para a gente não, para a gente tem essa necessidade de ter a palavra sendo pregada, sendo exposta de forma relevante, de forma fiel. E esses versículos que a gente leu aqui de Timóteo, eles vêm depois de Paulo orientar Timóteo a que ele permanecesse fiel aos ensinos que foram ensinados a ele desde a infância. Timóteo, ele foi alguém que cresceu dentro da tradição judaica e que foi ensinado desde a infância, como todo bom judeu, os ensinos da lei, os ensinos dos profetas, a história do povo de Israel, a história de tudo que aconteceu na vida daquele povo e os ensinos que se trazia disso. A reflexão que os rabinos traziam disso quando eles expunham as escrituras nas sinagogas aos sábados. Ele era formado nesses ensinos, nisso que havia sido ensinado a ele. E Paulo fala: continue sendo fiel, obediente, permaneça fiel a isso que lhe foi ensinado, porque foi isso que lhe foi ensinado que lhe deu condição de conhecer a obra de Jesus. Timóteo, que ele não era mais um judeu, ele era convertido ao cristianismo. Mas o conhecimento que ele trazia do Antigo Testamento, o conhecimento que ele trazia da tradição e daquilo que a lei e os profetas diziam a respeito do Messias, ele sabia que havia se cumprido em Cristo Jesus. Ou seja, aquela profecia, aquela expectativa que o povo alimentava a partir do que os profetas ensinavam, a partir daquilo que a lei dizia, foi cumprida em Jesus. Então, o Antigo Testamento, que é o caso aqui do texto que Timóteo tinha acesso, ele tinha uma relevância. Por isso que para a gente, o Antigo Testamento também tem uma relevância. A gente não vive apenas do Novo Testamento. A fé cristã não entende a palavra de Deus como sendo apenas o Novo Testamento, apenas os textos apostólicos, os textos a respeito de Jesus, mas ela entende como sendo o Antigo Testamento, a profecia, a expectativa que se cumpriria em Cristo Jesus, de forma que tudo que a gente vê na lei, nos profetas, se cumprem na pessoa, no ministério, na obra e na vida de Jesus. Por isso que a palavra de Deus para nós é o Antigo Testamento juntamente com o Novo Testamento, os textos apostólicos. E claro que esse texto que a gente tem acesso hoje, ele não nasceu do nada, ele não caiu do céu. Ele foi escrito por pessoas, por homens e mulheres. O cânon bíblico do Antigo Testamento, ele foi fechado antes de Cristo Jesus. Quando Jesus veio, já se havia essa ideia de que existia um texto sagrado que ia ali, né, de Gênesis até os últimos profetas, no caso Malaquias. Claro que e também não era na mesma ordem que a gente tem hoje, mas já se havia fechado esses textos que eram considerados sagrados para o povo judeu. Diferente dos textos neotestamentários, os textos do Novo Testamento, que foram sendo escritos à medida que a igreja ia se desenvolvendo, né? Eram textos que circulavam entre as comunidades, como era o caso das cartas de Paulo, circulavam entre as comunidades, e os evangelhos são posteriores às cartas de Paulo, que eram mensagens, né, direcionadas a comunidades, né, comunidades específicas, a comunidade de Mateus, a comunidade de Lucas, a comunidade de Marcos, a comunidade de João, e outros evangelhos também que foram escritos, mas que não entraram no cânon bíblico, mas que também circulavam naquele contexto, né? A gente não pode ser ingênuo de achar que
só haviam esses textos a respeito da vida de Jesus que a gente tem acesso hoje. Existem muitos outros textos que são considerados históricos, mas não sagrados, que falam a respeito de Jesus, que falam a respeito da fé. O motivo da gente ter esses textos que a gente tem hoje, esses livros que a gente tem hoje como sagrados, foi porque dentro dos concílios da igreja cristã, a fim de fechar delimitar quais textos eram sagrados ou não, muitos textos, muitos mais do que a gente tem acesso hoje, não entraram nesse cânon bíblico, não entraram nesse compêndio de textos a respeito da vida de Jesus. Isso porque eles usavam alguns critérios para aceitar o que seria um texto bíblico, um texto sagrado, um texto inspirado ou não, como, por exemplo, se era de origem apostólica, se era de origem de pessoas que tinham uma ligação direta com Jesus ou indireta em até segunda ou terceira instância, como no caso de Marcos e Lucas, que não foram apóstolos, né? Tiveram ali um contato com Jesus, mas não estavam ali entre os 12. Como é o caso também de Hebreus. Dizem que Hebreus apenas entrou no cânon porque, naquele momento, se entendia que Paulo era o autor de Hebreus. E é uma situação, né, que até hoje os estudiosos não conseguem afirmar se de fato foi Paulo quem escreveu Hebreus, né? Se tem um anonimato ainda de quem escreveu Hebreus. Mas naquele momento entrou no cânon. E claro que a gente atribui isso, como a gente vai ver, pela ação do Espírito Santo. Não foi assim. Vai, não vai, na sorte, nas cartas, nos dados. A gente atribui por uma questão de fé a ação do Espírito Santo sobre aqueles homens que estavam reunidos para decidir quais textos entrariam no cânon bíblico. A aceitação universal das grandes comunidades cristãs no mundo antigo. Esse era um outro critério. Se as comunidades cristãs que estavam sendo atuantes, relevantes naquele contexto, aceitavam esse texto, se era um texto que era reconhecido por aquela comunidade. Da mesma forma que, se esse conteúdo do texto ele era coerente com a universalidade dos ensinos, se ele era coerente, se ele era complementar com os outros textos que já eram aceitos. Havia também a questão do uso litúrgico na celebração das comunidades, se esses textos eles eram usados dentro ali da celebração daquela comunidade. Então a Bíblia ela não é formada por livros escolhidos aleatoriamente, à sorte, mas ela é formada por livros que foram escolhidos por critérios rígidos na época em que foram compilados, e claro, sob a ação do Espírito Santo. A gente não descarta em nenhum momento a ação do Espírito Santo dentro da obra de Deus no mundo para orientar e guiar, deixar esse testemunho escrito a respeito da palavra de Deus, a respeito da história de Deus no mundo. Deus ele usou pessoas para escreverem esses textos, inspirou pessoas para escreverem esses textos, da mesma forma como inspirou homens para selecionarem esses textos a fim de que esses textos fizessem sentido para a história e para a caminhada cristã das pessoas e das comunidades. E é isso que a gente tem como Escritura Sagrada, Escritura como palavra inspirada de Deus. Por isso que a gente vai falar sobre essa centralidade, porque existem ao menos 5 razões do porquê a palavra deve ocupar um local de centralidade na vida da comunidade, a fim de que ela seja saudável e transformadora. E essas razões estão no texto que a gente leu, de Timóteo. São as razões pelas quais a palavra ela deve ter um local de centralidade na vida das pessoas e na vida da comunidade que é formada por pessoas. Em primeiro lugar, a primeira razão é porque a gente acredita que a palavra de Deus ela é inspirada pelo próprio Deus. E essa palavra inspirada, muitas vezes ela é usada, mas não é muito o sentido mais próximo, mais literal do que a gente entende como sendo a administração de Deus na redação do texto bíblico. Inspirar, o que é inspirar? É puxar o ar para dentro, né? Inspiração, algo que você inspira, traz para dentro. Alguns estudiosos brincam, né, que talvez a palavra
mais correta para essa ideia da administração e da direção de Deus sobre a redação do texto bíblico seria expiração, porque Deus coloca para fora, sopra sobre aqueles homens e mulheres que escreveram o texto a respeito de como ele deveria ser escrito. Não colocado para dentro, mas do próprio Deus, de dentro de Deus para fora, sobre aqueles homens, sobre como a palavra deveria ser redigida. É um trocadilho, digamos assim, mas que não necessariamente exclui isso que a gente entende como sendo a orientação de Deus, a ação de Deus sobre essas pessoas que escreveram o texto bíblico. Não é um texto apenas, como a gente fala, não é um texto que cai do céu para as nossas vidas, mas homens na sua história, homens na sua vida comum, na sua vida, na sua jornada de fé, que observam a realidade, observam o que está acontecendo e observam sob a ação do Espírito Santo como Deus está agindo no mundo, e escreve, registra isso como testemunho da ação de Deus, da história de um povo, do que Deus deseja fazer no meio daquele povo e através daquele povo. Isso é o que nós entendemos como sendo a inspiração. Deus iluminando a mente daquelas pessoas que se dedicaram a escrever aquilo que a gente tem como palavra de Deus hoje. Por isso que a doutrina da inspiração divina sobre as Escrituras diz respeito à maneira pela qual Deus administrou e coordenou a redação dos textos sagrados através de pessoas ao longo da história. A Bíblia foi escrita por seres humanos sob a orientação do Espírito Santo, para deixar registrada a fonte primária da revelação especial do plano de Deus para a redenção do mundo. É por meio das Escrituras que nós temos acesso ao que Deus revela à humanidade como projeto de vida, como forma de viver. Por mais que a criação, a revelação geral ou natural revele e aponte em linhas gerais para o Criador, é por meio da revelação da palavra, aquilo que a gente chama de revelação especial, que temos a compreensão da verdade. É uma citação que a gente faz da Confissão de Fé de Westminster, o documento de fé que a nossa igreja adota, no primeiro capítulo, nos itens 1 e 4. E é interessante porque a Confissão de Fé de Westminster, ela abre falando sobre a autoridade das Escrituras, ou seja, tudo que a Confissão de Fé de Westminster se propõe a dizer, a orientar como doutrina, só tem sentido porque a gente trabalha com a ideia de que a palavra de Deus é a fonte de tudo isso, que a palavra de Deus, a Bíblia, é a inspiração de toda a doutrina. Alguém pode ler essa citação da Confissão de Fé de Westminster, por gentileza? Esses dois itens, da Confissão de Fé de Westminster fala sobre isso que a gente falou nesse parágrafo. Deus ele se revelou na história de diferentes modos, por meio dos profetas, por meio de teofanias, as manifestações ou as aparições de Deus diante de alguém, como foi no caso de Moisés, lá na sarça ardente, diante da sarça ardente, uma teofania, uma aparição de Deus. E Deus se revelou a pessoas
aos profetas, aos homens e mulheres que ele usou ao longo da história para manifestar o seu plano, de forma, né, que a gente tem esse testemunho a partir da própria Escritura. Mas viu-se a necessidade de deixar isso registrado, né? Deus ele inspirou pessoas a deixarem isso registrado de forma material, de forma verbal, não apenas oral, mas verbal em palavras escritas. Deus ele se revela na história, Deus ele se revela a homens e mulheres ao longo da história, e Deus ele se revela na criação. Essa revelação geral, revelação natural, é uma revelação comum. É uma revelação que todas as pessoas têm acesso. Uma revelação, né, que não está reservada exclusivamente apenas aos cristãos. Mas todas as pessoas têm a dimensão a dimensão da compreensão que existe algo por trás. Mesmo que não creiam, elas têm condições de perceber isso. Como, por exemplo, vai dizer o Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, né? E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isso é o que a gente entende como sendo a revelação geral de Deus. O Deus que se revela na criação, nas coisas que a gente vê. Mesmo que as pessoas não creiam que existe um Deus por trás, Deus se revela ali a elas. E elas não creem por quê? Porque não é revelado a elas de forma especial que existe esse Deus por trás da criação. Por isso que a gente entende que a palavra de Deus é a revelação especial. Porque ela revela que existe por trás da criação um Criador, que existe por trás de tudo que nós vemos alguém superior a nós, alguém que é transcendente, alguém que é invisível, alguém que é poderoso, mas alguém que se relaciona com a gente, mas alguém que tem um plano para as nossas vidas e para tudo que foi criado. Por isso que a palavra de Deus é essa revelação especial. Por mais que a natureza manifeste a grandeza e a criatividade de Deus, é a palavra quem revela como essa grandeza, essa criatividade fazem sentido dentro do que Deus estabeleceu para vida, para a criação, como direção, como propósito para tudo que Ele fez. Por isso que a palavra de Deus deve ter um lugar central, porque ela é inspirada pelo próprio Deus, porque ela revela esse propósito, revela esse plano, revela a obra do Criador através da palavra de Deus, através do testemunho que homens deixaram registrado através desses escritos. Mas a palavra de Deus também ela deve ter um local central na vida em comunidade, nas nossas vidas, porque ela é útil para nos ensinar o que é verdadeiro. E aqui a gente não vai abordar apenas uma questão de cunho filosófico, né, a respeito do que é a verdade, do que se manifesta como sendo a verdade. Não é uma reflexão filosófica a respeito do que é verdadeiro. É uma reflexão teológica, uma reflexão bíblica, espiritual, a respeito do que é verdadeiro, que nós acreditamos como sendo verdadeiro a partir da fé, a partir daquilo que nós cremos. A Bíblia não é apenas um livro sobre pessoas, nações e eventos. A Bíblia é um livro que vai além de histórias, narrativas, leis, poesias, profecias e cartas. A Bíblia apresenta a história do Deus Criador, sustentador e redentor. A palavra nos ensina o que é verdadeiro por meio do fundamento da verdade a respeito da criação, da queda, da redenção e da consumação. Esse fundamento da verdade a respeito da vida deve ser a base de como nós enxergamos o mundo e como nós vivemos em comunidade. Esse fundamento que a gente está chamando aqui como fundamento da verdade para vida, a partir daquilo que a gente extrai da palavra de Deus, é um conceito que a gente chama de cosmovisão bíblica. Cosmovisão, visão de mundo, a forma como a gente enxerga o mundo. Dentro da tradição protestante reformada, a gente desenvolveu essa forma de ver o mundo, essa cosmovisão, a partir desses 4 conceitos. Alguns vão dizer 3, mas eu gosto de trabalhar com 4. Né? Alguns param ali na redenção, criação, queda e redenção. A gente crê na consumação também,
que um dia tudo será consumado quando Cristo vier em glória e instaurar seu reino de forma plena. Mas a gente, apesar desse detalhe, a gente trabalha com esse conceito de que existe um Deus, Criador de todas as coisas. Um Deus soberano, um Deus que reina, majestoso, em glória, por toda a eternidade. Um Deus que existe em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que existe em comunidade e em comunidade criou o mundo, criou todas as coisas. Criou tudo e viu que tudo era bom. Viu que as coisas que ele criou eram boas. Estabeleceu uma ordem, estabeleceu uma direção para que as coisas que ele criou seguissem. Mas a gente conhece a história, a gente sabe por meio da palavra que as coisas não ficaram assim por muito tempo. Logo aconteceu uma tragédia dentro da criação humana, dentro da criação de Deus, e que atingiu todas as esferas da vida humana e todas as esferas da criação. Que foi a queda, que foi o pecado, quando o ser humano desobedece a Deus, quando o ser humano descumpre a ordem de Deus e busca viver a sua autonomia, busca viver sem a dependência de Deus. Em linhas gerais, é isso que é a desobediência aqui. O homem buscando autonomia, o homem que antes vivia na dependência de Deus, agora quer viver por si mesmo. Então, o ser humano se afasta de Deus, o ser humano rejeita a Deus e foge de tudo que Deus deseja, estabelece. Deus o castiga, Deus o pune, Deus coloca sobre ele a sua condenação. Mas Deus, por amor, Deus, por ter um plano maior do que apenas esse de deixar as coisas como estão, Deus ele redime essa criação, Deus redime a humanidade entregando o seu Filho para morrer na cruz, para pagar o preço da desobediência que eu e você cometemos contra Deus. Essa é a história que a gente conta, que Deus criou o mundo, a humanidade se afastou de Deus, do seu Criador, mas Deus insistiu na sua criação e a ponto de entregar seu Filho para salvá-la, para redimi-la, e viver dessa forma até que, a fim de restaurar um padrão que Deus havia estabelecido dentro da criação. E vivendo esse padrão, dentro dessa restauração que Deus está fazendo até o dia que Deus virá restaurar as coisas de forma plena, de forma completa, na redenção, na consumação, quando a Nova Jerusalém desce dos céus e se instala nessa terra. Essa é a história que a gente acredita ser a verdade de Deus das nossas vidas, a verdade da nossa história, a verdade do Evangelho, a verdade que nos faz estar aqui nessa manhã, que nos faz acreditar que existe um motivo para viver, que é para glorificar a Deus, que existe um motivo para nós orarmos a Deus, porque Deus ouve a nossa oração, porque hoje nós estamos em paz com Deus. São ensinos que a gente encontra na palavra a respeito da nossa vida e que nós trazemos com a verdade. Por isso que a palavra de Deus deve ter um local central, pois é a palavra que nos faz entender isso. Entender esse conceito de cosmovisão, da forma como a gente deve viver o mundo. De que as coisas estão como estão por causa do pecado do nosso mundo, mas que existe solução. Que existe possibilidade de restauração em Cristo Jesus. E isso acontece por meio da pregação do Evangelho, por meio da pregação da palavra que conta essa história. As pessoas só vão saber que existe algo errado se elas souberem que algo está errado. Como e o porquê isso está errado. Isso a gente encontra na palavra. Por isso que o ensino da palavra de Deus tem um lugar importante e deve ter um local de centralidade, principalmente nas nossas igrejas de tradição reformada. A reforma protestante, como a gente viu, ela devolveu a autoridade da verdade para as Escrituras. Antes, a igreja se entendia como a detentora da autoridade de Deus no mundo. Os reformadores, por outro lado, entenderam que a autoridade que a igreja exerce no mundo é uma autoridade submissa à palavra, pois é por meio das Escrituras Sagradas que Deus exerce a sua autoridade. Na igreja católica, na igreja romana, a gente entende, a gente vê que a autoridade não está necessariamente sobre a palavra.
mas está sobre a figura de um homem que representa a instituição, o Papa. A autoridade papal, ela está acima da autoridade das Escrituras dentro da tradição católica romana. Os reformadores entenderam que isso não pode ser assim, que nenhuma autoridade deve ser investida a um homem, a uma instituição, se essa autoridade não estiver submissa à palavra de Deus, que é a ferramenta pela qual Deus exerce a sua autoridade sobre as nossas vidas, sobre a igreja, sobre as pessoas. Esse é um ponto que nos difere enquanto igreja protestante. A nossa autoridade não está sobre uma pessoa ou sobre uma instituição, mas está sobre uma palavra, um livro. Um livro que por ele mesmo também não é autoridade, mas Deus exerce a sua autoridade através dessa palavra. A palavra pela palavra seria apenas mais um compêndio de livros. Mas é Deus quem opera através da palavra, disso que está escrito. Se a gente for observar, tantas pessoas que leem a palavra de Deus apenas por ler, apenas estudiosos, são apenas estudiosos da palavra no sentido crítico, no sentido literário, mas que não têm essa palavra como fonte de vida, como fonte de inspiração, como fonte de fé. Por quê? Porque a palavra pela palavra, ela não tem uma ação, mas é Deus que opera através da palavra, o Espírito Santo que opera através da palavra na vida das pessoas. Por isso que existem tantos ateus que leem a palavra, leem a Bíblia, conhecem muito a Bíblia, mas não creem nela. Por quê? Porque não se deixam, muitas vezes, serem inspirados pelo Espírito Santo, para além de palavras, para enxergar algo além de uma mera história, de uma mera narrativa, mas não olham com olhos de algo que realmente traga sentido para a sua existência. Por isso que a palavra de Deus deve ter um local central, porque ela nos revela o que é a verdade de Deus para as nossas vidas. Uma terceira razão pela qual a palavra de Deus deve ter um local central na comunidade é porque ela é útil para nos fazer perceber o que não está certo em nossas vidas. A gente falou sobre o pecado agora há pouco. O pecado é tudo aquilo que não está certo nas nossas vidas. E a palavra de Deus que nos faz perceber aquilo que não está certo na vida da gente, na vida da igreja. A gente vive num mundo cercado pela morte, pelo pecado, pela maldade, pela depravação. E a palavra de Deus, ela mostra como o ser humano ele é totalmente depravado. Como é um dos conceitos que a gente traz dentro da teologia reformada. O ser humano, distante de Deus, ele é um ser totalmente depravado, totalmente mau, totalmente distante da bondade de Deus. E a gente precisa precisa colocar a palavra de Deus nesse local central, porque a palavra de Deus é quem nos faz perceber se nós estamos distante de Deus, se nós estamos agindo conforme o que Deus quer, se nós estamos dando lugar às nossas próprias vontades humanas, carnais, ou se nós estamos, de fato, buscando a vontade de Deus. As Escrituras precisam ter um local central na vida dos discípulos e discípulas de Jesus e da comunidade, pois ela nos mostra o que está errado em nós, revelando aquilo que é o pecado, aquilo que desagrada a Deus e aquilo que descumpre a ordem divina para as nossas vidas. Alguém que segue a Jesus vive em constante autoexame. E esse autoexame só é possível quando nós temos a palavra de Deus como parâmetro. Nós vivemos uma vida de constante autoexame, de olharmos para nós mesmos, principalmente quando o Espírito Santo nos incomoda a respeito de como nós estamos vivendo, do que nós estamos fazendo, o que é certo ou errado. E a gente só tem condição de ter essa compreensão de se nós estamos agindo certo ou fazendo errado, porque nós temos um parâmetro. É como quando você vai fazer exame de sangue. Eu já dei esse exemplo aqui. Quando você vai fazer exame de sangue, geralmente tem a quantidade de plaquetas que você está tendo ali no seu sangue e a quantidade ideal para a sua idade, para o seu peso, para a sua condição
que você está passando naquele momento. Né? Existe um parâmetro para dizer se você está saudável ou não. A palavra de Deus, ela funciona para nós como esse parâmetro também, para saber se nós estamos vivendo uma vida espiritualmente saudável enquanto discípulos e discípulas de Jesus, se nós estamos vivendo de forma saudável em comunidade ou não, se nós estamos desenvolvendo a nossa fé, a nossa espiritualidade a partir daquilo que Deus estabelece, ou segundo aquilo que nós mesmos queremos fazer muitas vezes. A palavra de Deus é esse parâmetro para as nossas vidas, para a gente perceber se a gente está vivendo certo ou não. Por isso que a gente precisa desse local de centralidade das Escrituras na vida de cada um de nós e na vida da igreja, porque ela revela isso. Ela revela se a gente está vivendo uma vida distante da vontade de Deus, distante do padrão de Deus que Deus deseja restaurar em nossas vidas a partir da vida de Cristo Jesus em nós, ou se nós estamos vivendo uma vida de fato, ou fiel a Deus, ou infiel a Deus. A Bíblia revela isso, a palavra de Deus revela isso. Mas a Bíblia também, ela nos corrige. Ela não apenas revela se nós estamos errados ou não. Ela mostra o que nós precisamos fazer como certo. Ela nos corrige. Ela altera a condição que nós estamos vivendo, se nós estamos vivendo de uma forma errada ou não. Por isso que a palavra, ela não é apenas um elemento passivo, ou seja, que não gera uma ação em nós. As Escrituras, elas mostram o que está errado em nós a fim de nós sermos corrigidos, de nós mudarmos a forma como nós estamos vivendo, pois ela revela a forma como nós devemos viver, como nós devemos agir nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela gera a correção necessária para as nossas atitudes erradas, de forma que, por meio da própria Bíblia, nós somos ensinados como nós devemos agir. Nós sabemos que Deus, ele estabeleceu um padrão de comportamento para nós, que somos filhos e filhas dele. E esse padrão é o padrão que a gente encontra na vida de Jesus. Esse é o padrão que a gente encontra nos ensinos de Jesus a respeito de como nós devemos viver. A gente sabe que a redenção, a salvação, ela é uma salvação integral. Ela não é uma salvação que tira apenas a nossa alma do inferno, mas ela tira o inferno de nós, do nosso comportamento, da forma como a gente vive, das nossas ações. E a gente faz isso quando a gente se compromete a viver viver uma vida a partir daquilo que é certo. E o que é certo é o que a gente encontra na palavra. O que é certo é o que a gente encontra na vida de Jesus. O exemplo de vida que a gente tem é o modelo de vida que Cristo nos oferece. E a gente só tem conhecimento da vida, do modelo de vida que Jesus quer que a gente viva quando a gente conhece a Jesus. O Jesus revelado nas Escrituras. O Jesus revelado nos Evangelhos, nas cartas, na palavra. O Jesus apontado pelos profetas do Antigo Testamento. O Jesus apontado pela lei de Moisés. O Jesus que a gente encontra nos Salmos, muitas vezes, como sendo a expectativa da redenção, a expectativa pelo Messias. A palavra de Deus é sobre Jesus. Jesus, ele está de Gênesis a Apocalipse. Jesus, ele está presente em todas as páginas das Escrituras. Por isso que a palavra de Deus, ela é para nós esse modelo de como nós devemos agir, porque ela fala sobre a vida de Jesus, sobre a vida e a obra de Jesus. Por isso que para uma comunidade caminhar na direção correta, que é a direção de Deus, a palavra deve estar no centro, deve ser o guia, deve ser a bússola que aponta o caminho que Deus estabelece. E uma quinta razão pela qual a palavra de Deus deve ocupar um local de centralidade na vida da comunidade cristã é porque a palavra de Deus é um instrumento de Deus para capacitar, para preparar o seu povo. Essa última, mas não menos importante razão pela qual a palavra de Deus deve ter um local de centralidade na comunidade de fé é porque Deus usa a sua palavra para nos capacitar a fim de estarmos aptos para realizar a obra que ele confiou a nós. Isso a gente puxa do que a gente viu sobre a igreja simples.
Não adianta de nada a gente ter uma estrutura, não adianta de nada a gente desenvolver um ministério se a gente não for capacitado para atuar nesses ministérios a partir da palavra de Deus. A partir do que Deus estabelece na sua palavra como exercício dos ministérios de uma comunidade de fé, de uma igreja. Sem a orientação bíblica de como a igreja exerce a missão de Deus no mundo, ela não fará nada além de programas religiosos. A igreja ela não existe apenas para cumprir programas de cunho religioso, espiritual, social, comunitário. Ela existe para cumprir a vontade de Deus revelada nas Escrituras, que é manifesta de diferentes formas, que é vivida de diferentes formas, no social, no comunitário, no louvor, na adoração, na oração, na interação entre as pessoas, na comunhão. Tudo isso nasce, tudo isso flui e deve fluir a partir da palavra de Deus, a partir da vida em torno da palavra de Deus. É através da palavra de Deus que Deus nos capacita, nos direciona para onde nós devemos ir. Não é possível nós estarmos aptos para a missão se nós não tivermos um direcionamento bíblico para isso. É Deus quem dá a direção para a igreja caminhar. E essa direção só vai ser a direção correta quando a gente entender que é a direção bíblica para a vida da igreja. A igreja ela só cumpre o seu propósito de existir quando ela está alinhada ao que Deus revela através da sua palavra. A igreja ela pode desenvolver a melhor metodologia de formação e educação para os seus líderes e membros, mas se esse currículo não estiver centrado na palavra e no evangelho, não valerá de nada. A igreja precisa ser capacitada e edificada por meio da pregação e do ensino fiel e relevante das Escrituras. É sobre isso que a gente entende quando a gente fala de centralidade das Escrituras, na pregação e no ensino, na formação das pessoas, na formação da liderança, na formação de novos membros. Entender que existem metodologias muito boas, existem fórmulas muito boas para fazer uma igreja se desenvolver ministerialmente, se desenvolver socialmente, comunitariamente. Mas se essas metodologias não estiverem submissas e em consonância, não estiverem alinhadas com a palavra de Deus, elas não passarão de metodologias criadas por seres humanos, não muito diferentes do que a gente encontra nos meios empresariais e comerciais aí do mundo que a gente vive. A gente tem sim capacidade, enquanto igreja, de desenvolver metodologias e boas metodologias para desenvolver a igreja, para que a igreja cresça, para que a igreja se desenvolva e desenvolva seus ministérios. Mas se essas metodologias não estiverem submissas, não estiverem de acordo com o que Deus estabelece, não vai servir de nada. A igreja vai perder o seu propósito. A igreja vai perder a riqueza que a gente encontra na palavra de Deus. Por isso que a igreja ela precisa entender que tudo o que acontece na igreja flui a partir da palavra, da pregação da palavra de forma fiel e relevante. E de entender de uma forma contextualizada como isso se aplica nas nossas vidas. A palavra de Deus é uma palavra viva. Porque, como a gente falou, a Bíblia ela não é um livro parado no tempo. Por quê? Porque a Bíblia ela só é a palavra de Deus quando Deus fala através dela. Quando o Espírito Santo age através dela nas nossas vidas. Do contrário, ela não vai passar de um livro cheio de histórias e narrativas, e poesias e cartas. A Bíblia é a palavra de Deus porque Deus fala através dela e Deus age nas nossas vidas através dela. E Deus está em movimento, Deus ele não está parado no tempo. Por isso que Deus fala aos nossos corações hoje, 7 de novembro de 2021. Assim como ele falou através da mesma palavra no século passado, 3 séculos atrás. Lá quando Martinho Lutero estava enfrentando as suas crises de fé, lá em 1500 e pouco. A mesma palavra que falou
as gerações passadas, continua a falar hoje. De uma forma que faça sentido para o que a gente vive hoje, 2021, saindo de uma pandemia, vendo o mundo sob uma nova perspectiva, vendo o mundo sob uma nova realidade. Deus, ele fala através da sua palavra, e falou através dos séculos, através das diferentes gerações e diferentes momentos históricos. A palavra de Deus é uma palavra viva, ela não muda, ela não se altera, e não deve ser alterada. Nenhum pingo no i, nenhum tio deve ser retirado da palavra, como a gente encontra aqui. Mas a forma como a gente vive ela muda. A forma como a gente aplica ela muda. A forma como a gente contextualiza a palavra de Deus muda, porque ela é contextual. Ela se aplica em diferentes contextos, da mesma forma como se aplica aqui em Astorga, se aplica lá em São Paulo, se aplica lá no Nordeste, se aplica lá na África, na Europa. Se aplica de diferentes formas, mas continua sendo a mesma palavra, trazendo a mesma salvação, trazendo a mesma vida e a mesma fonte de vida, mas respondendo a diferentes questionamentos de diferentes épocas. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela está em movimento, porque Deus está em movimento. Para nós concluirmos, então, depois dessa reflexão sobre tudo isso que a gente viu até aqui, a gente ressalta que é de extrema importância que a igreja adote uma teologia fundamentalmente bíblica, para que possa desenvolver uma eclesiologia saudável e transformadora. A palavra de Deus é um agente de transformação um agente da transformação que Deus quer operar na humanidade. Por isso as Escrituras precisam ocupar o lugar central na pregação e no ensino da igreja. E é de responsabilidade da igreja rejeitar tudo que não venha das Escrituras. Se a igreja deseja ser uma comunidade saudável e transformadora, ou seja, que é feita de pessoas espiritualmente saudáveis e que são transformadas a cada dia pelo Espírito Santo, ela precisa se desenvolver tendo como fundamento a palavra de Deus, as Escrituras sagradas. A igreja não vai se desenvolver de forma saudável, não vai crescer de forma saudável, não vai atuar de forma relevante na sociedade, de forma transformadora na sociedade, se ela não tiver baseada, fundamentada na palavra de Deus. Da mesma forma, as nossas vidas não serão, a gente não vai conseguir desenvolver uma espiritualidade saudável e sermos agentes de transformação como Deus deseja que nós sejamos na vida e no contexto onde Ele nos coloca, se a gente não tiver fundamentado e firmado, não tiver um compromisso com a palavra de Deus. Porque tudo que a gente deseja fazer, tudo que a gente precisa fazer e se propõe a fazer, deve passar por essa orientação e direção do Espírito Santo sobre as nossas vidas através da palavra de Deus. Por isso que é fundamental para uma igreja ser saudável e transformadora, ter a palavra de Deus como centro de tudo que ela faz, de tudo que ela se propõe a fazer. Amém? Comentários, questionamentos, dúvidas, reclamações? Pois não. Uhum. Sim. Existem divergências nas traduções. Nenhuma tradução consegue ser 100% fiel ao texto original. A Bíblia foi escrita em 2 textos originais. O hebraico e o grego koiné. Nenhuma tradução consegue ser 100% fiel. 100% assim, consegue se aproximar muito. 98%, 99%. Mas 100% fiel é difícil. Por quê? Porque existem variantes textuais. Existem palavras na língua hebraica, nas línguas originais, que não possuem correspondência nas outras línguas, no Brasil, no português, no inglês, por exemplo. Então se traduz o sentido do que aquela palavra quer dizer. Então busca-se traduzir o sentido do que aquilo quer dizer. Né? Da mesma forma como acontece o contrário, existe um sentido do que aquela
frase, do que aquela passagem quer trazer, e que é trazido, às vezes, de uma forma reducionista para a nossa língua. Quando na língua original traz um sentido mais amplo. Entende? Não. Ela é. Existem os textos originais até hoje. Assim, o texto da ponta do Moisés, por exemplo, da ponta lá do Paulo, não existe. Existem as cópias. Né, que se tem acesso. Mas a gente acredita, né, que essas cópias, né, são fiéis. Pois não, seu lindo? Sim. Conselho de Trento. Isso. Oi? Sim, tava aqui já. Sim. Apócrifos ou deuterocanônicos. Sim. Sim. A proposta do nosso estudo, né, pegando um gancho do que o senhor Lindo falou, né, é entender essa experiência, né, de forma saudável, em comunidade, de forma transformadora, na vida em comunidade, na vida da igreja. A comunidade ela é feita de pessoas. Por isso que se esses elementos que a gente estudar aqui não for vivido na nossa vida pessoal, dificilmente a gente vai conseguir trazer isso para a nossa vida em comunidade. A vida em comunidade ela é um reflexo de como nós vivemos a nossa vida, nossa individualidade, o nosso discipulado pessoal, na nossa vida com Deus. Por isso que a gente diz que muitas vezes uma comunidade está, né, ruim das pernas, uma expressão popular, porque as pessoas estão falhando na sua vida individual com Deus, na sua vida pessoal com Deus. Por quê? Porque a comunidade é um reflexo do que acontece na vida pessoal, individual de cada um. Por isso que é muito desonesto, muitas vezes, a gente culpar uma pessoa, culpar determinada liderança, determinado pastor, pela igreja passar por determinados problemas. Quando, na verdade, a comunidade é um reflexo de cada
né, da nossa vida individual, do nosso compromisso pessoal de fé, da nossa vida com Deus. É muito fácil apontar quando o errado é o outro, mas a gente é muito tardinho em olhar para a gente e ver onde a gente está falhando. Se no nosso compromisso com a palavra, se no nosso compromisso com o evangelho, nosso compromisso pessoal. Por isso que essa transformação começa de dentro para fora. Começa em nós e atinge a comunidade. E acontece na comunidade. Sim. Uhum. Sim. Aquilo que a nossa fé não é uma fé apenas de palavra, é uma fé de ação. Aquilo que a gente crê deve ser coerente com a forma como a gente vive. Por isso que a gente precisa ter essa compreensão, né, de forma responsável, de forma coerente e relevante. Uhum. Sim. Sim. Uhum. O testemunho, né? Testemunho vivo. A gente é chamado para essa vida de testemunho. Alguém mais? Comentários? Tá chegando o horário. Então, a gente encerra. Eu quero convidar o Jair para vir aqui à frente fazer essa oração para a gente encerrar. Jair, pode vir aqui à frente fazer uma oração para a gente encerrar o nosso tempo aqui. Agradecer cada irmão. Vamos colocar em pé. Agradecer cada irmão que esteve aqui com a gente. Irmãos e irmãs também estão acompanhando aí com a gente em casa. E, como eu falei, assim, eu mandei lá no grupo, né, para os irmãos, desafiando os irmãos virem. O pastor, ele dedica tempo preparando um material, né, bonitinho como esse, né, organizadinho como esse. Tem uns erros de português aqui, eu sei. Mas, assim, é legal, é importante, né, que a igreja reconheça, veja isso e valorize esse tempo que a gente dedica, né, de estudo para trazer algo que seja interessante, algo que seja relevante e necessário para a igreja. Então fica o desafio para os irmãos e irmãs virem, né, participarem aqui presencialmente com a gente, desafiarem outras pessoas, convidarem outras pessoas para estarem aqui com a gente. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui na Tua casa, em união com os irmãos, para poder estar aprendendo mais de Ti, ó Pai, e colocar em nossos corações para que nós possamos a cada dia Te servir melhor, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade, por esse momento especial, Pai, que é um momento único, um momento que nós podemos estar compartilhando e aprendendo da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Deus, por esses momentos que aprendemos da Tua palavra, Senhor. Vem estar conosco, nos abençoando grandemente. Vem abençoando a cada irmão que está nos ouvindo através do Facebook, ó Pai. Irmãos que neste momento estão em suas casas, mas estão ligados a Ti, ó Pai. Obrigado por esses momentos que edificam nossas vidas, ó Pai. Vem estar conosco, Deus, nos dando a oportunidade sempre, ó Pai, de estar na Tua casa e aprendendo da Tua palavra, Senhor. Fique conosco, ó Pai. Abençoa grandemente a Tua igreja, abençoa grandemente a vida do pastor dessa igreja, Senhor, para que ele possa estar sempre preparado para explicar a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Deus. Fica conosco, dê um bom domingo. Fique conosco à noite, logo mais teremos um culto de gratidão a Deus por mais uma semana que estamos passando, ó Pai. Venha estar conosco, fica sempre e que nós possamos estar diante de Ti, orientado pela Tua palavra. Venha dar um bom domingo, é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bom domingo a todos, Deus nos abençoe. Amém. Até a noite, Deus abençoe.
você